Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Matias, sou Expert Elite da Autodesk e estamos aqui para mais um vídeo do nosso curso de AutoCAD, nosso curso básico de AutoCAD. Hoje nós vamos falar sobre o comando de retângulo, né? Mas antes da gente ir para a nossa parte do nosso comando de retângulo, gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal a se inscrever no nosso canal, né, para ficar atento aos nossos vídeos. A gente está publicando vídeos bem seguido aqui, né? Então, se você não está inscrito, você pode acabar perdendo essas publicações, perdendo os nossos vídeos, né? Ficando aí um pouco perdido na sequência, né? Então, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e você vai receber aí sempre uma notificação de quando um novo vídeo... Passou um caminhão, de quando um novo vídeo for publicado, beleza? Então vamos para o comando retângulo. Tá? O comando retângulo tem duas maneiras de você chamar esse comando. Deixa eu baixar aqui a minha ribbon. Tá? O primeiro deles é aqui na sua ribbon, né? Na minha home, né? Aqui nesse canto você tem o retângulo. Deixa eu dar um zoom aqui na imagem para você. Aqui na ribbon, aba home, na seção do Draw, você tem o retângulo, né? Aqui na setinha do lado você tem a opção retângulo ou polígono. Polígono nós vamos ver no próximo vídeo, tá? Então, retângulo, né? Basta você clicar sobre ele para você chamar o comando, ou, deixa eu vir aqui para baixo perto da barra de comando, ou digitar o atalho de teclado, né? REC, tá? De retângulo também, tá bom? Então, comando REC para você chamar o comando retângulo. Eu vou fazer os comandos aqui embaixo, tá? Com o zoom ativo, porque daí você consegue verificar aqui certinho conforme eu vou trabalhando, tá bom? O comando retângulo ele tem algumas variáveis, tá? Ele tem algumas opções. Ele parece ser um comando bem simples, né? Mas ele tem várias variações dentro desse comando, tá? Que podem ser muito úteis, tá? E a maioria das pessoas não utiliza, né? Porque simplesmente pensa, eu sei fazer um retângulo, para mim tá bacana, né? E acaba aí, às vezes, tendo um trabalho enorme para realizar uma função que você poderia realizar bem facilmente aqui com o comando retângulo, tá bom? Então vamos lá, vou chamar o comando retângulo, tá? REC. Tá? No primeiro ponto, antes de eu clicar em algum objeto, em algum ponto, tá? Aparecem essas coordenadas aqui junto ao cursor. Então esse é o meu ponto inicial do meu retângulo, tá? Veja que conforme eu vou me aproximando das coordenadas aqui x, y, esse valor vai diminuindo, né? Porque eu estou me aproximando do ponto zero do meu desenho, tá? Então conforme eu vou me afastando, esse valor vai aumentar. Então eu posso digitar aqui no teclado as coordenadas onde esse retângulo vai iniciar. Tá? Mas nesse caso, né, nós vamos fazer um retângulo bem simples, basta você clicar na sua tela, né? Então, clicando aqui, você pode digitar os valores, né? Ou clicar na sua tela, aqui em qualquer ponto, tá? Da sua tela para fazer o seu retângulo, ou você pode digitar, tá? As dimensões desse retângulo, né? Então, você pode digitar aí, por exemplo, vou fazer um retângulo, como ele me puxou o exemplo aqui, 200,50 unidades. Tá? Então ele fez o meu retângulo, né? Eu vou usar o comando para medir aqui, para conferir essas medidas. Então eu tenho 200 de largura por 50 de altura. Beleza? Então essa é a maneira comum, né, de você criar o seu retângulo. Tá? Mas vamos lá. Quando eu chamo o comando retângulo, né, ele aparece essas variáveis aqui embaixo, tá? Vamos ver o que são essas variáveis, tá? Vamos começar com essa primeiro, chamfer, tá? Se você clicar sobre ela ou digitar a letra C, que é a letra que está em destaque ali na palavra, né, o C e o Enter, o seu comando vai pedir para você, né, o seu AutoCAD vai pedir para você selecionar a primeira distância do seu chanfro, né, do chanfro do seu retângulo. Né? Então vamos botar aqui uma distância de 5. Tá? No momento que você dá um Enter, ele vai pedir a segunda distância.
Tá? Eu vou deixar padrão 5 também, ele já preenche automático isso aqui, você pode alterar, tá? Se você quiser, mas eu vou mostrar para vocês as duas formas, tá? Então, dei um Enter, agora sim, clico na tela e vou desenhar o meu retângulo, tá? Olha só, esse aqui é o meu retângulo, ele já desenhou o retângulo com o chanfro nas extremidades, né, nos seus cantos. Lembrando que, olha só, se eu for reduzindo o meu retângulo, tá, se não tiver área suficiente para que o AutoCAD faça o chanfro naquele canto, ele simplesmente não vai fazer o chanfro, tá? Ele vai desenhar o retângulo sem os chanfros, tá bom? No momento em que há o espaço para que seja efetuado o chanfro, então sim, ele vai fazer o chanfro, tá? E essa é uma configuração que fica salva no comando, tá? Então, se eu repetir o comando retângulo, veja só, ele já vai vir aqui descrito para mim que o retângulo corrente, que é o retângulo atual que eu vou fazer, ele está configurado com o modo de chamfer de 5x5. Tá? Se eu quiser cancelar isso, basta eu vir aqui no chamfer, digitar 0 e 0 novamente. Aí sim eu vou desenhar o meu retângulo e ele volta ao normal. Tá? Então, essa parte do comando chanfro. Tá? Vamos lá para o REC novamente, né? Elevação. Esse aqui é um comando que é bem interessante, tá? Mas requer muito cuidado. Tá? Quem trabalha com 2D não vai utilizar essa função de elevação. Tá? Porque o que ele faz? Tá? Ele coloca um valor, uma distância para esse retângulo em Z, na verdade. Tá? Então, se eu desenhar aqui, eu vou definir, por exemplo, elevação de 20. Tá? E agora eu vou desenhar o meu retângulo. Aparentemente não aconteceu absolutamente nada, né? Mas se eu pegar aqui e vou pressionar a tecla Shift no meu teclado e o scroll do meu mouse, olha só, eu estou rotacionando o meu objeto, olha só como ele está numa outra coordenada Z. Tá? Então, é muito cuidado se você for desenhar isso, usar esse método, tá? Se você trabalha só com 2D, eu não indico muito você mexer nessa configuração, tá bom? Porque depois você vai poder tirar uma medida de algum objeto, alguma coisa assim, e essa medida pode vir com alterações devido a essa sua configuração, tá bom? Então, para quem trabalha em 3D, essa é uma função bem interessante. Para quem trabalha em 2D, muito cuidado. Vamos de novo para o REC, né? Eu estou indo um pouquinho rápido porque o retângulo tem bastante funções, tá? E eu não quero que esse vídeo também fique muito longo. Então, assim como tem o chamfer, também tem o fillet, tá? Que aqui eu também defino um raio, né? Vai ser criado nas bordas, nos cantos desse meu retângulo, né? Que é um raio de 5 unidades. Tá? No momento que eu crio o meu retângulo, ele cria esse retângulo com os raios aqui nas bordas. Da mesma maneira, tá? Se eu aproximar aqui, se eu não tiver espaço, né? Se o AutoCAD não tiver espaço para criar os raios, né? Ele não vai criar. Então, ele vai criar os raios apenas quando tiver espaço suficiente para que eles sejam criados, tá bom? Vamos de novo, vamos lá para o comando REC. Thickness. Esse aqui é uma ferramenta interessante para quem trabalha em 3D também, tá? Porque na verdade ele cria, ele transforma o seu retângulo, como é que eu posso dizer, não em um objeto sólido, mas em um objeto 3D, um objeto com 3 dimensões, com uma altura, tá? Por exemplo, se eu clicar em Thickness aqui, e eu vou definir essa altura em 10 unidades, por exemplo, e vou desenhar o meu retângulo, tá? Vejam que o meu fillet ficou aqui, tá? Eu deixei ele ali e ele ficou, tá? Mas aparentemente aqui não aconteceu nada, né? Se eu mudar a rotação do meu objeto, veja só, tá? Parece um sólido, né? Mas, deixa eu vir aqui, deixa eu trazer o desenho mais para perto. Se a gente vir aqui nessas configurações de visibilidade, eu vim aqui colocar ele, por exemplo, Realistic, tá? Vocês veem que ele criou um objeto em 3 dimensões, mas esse objeto, ela é uma polyline, tá? Porém, ele é só uma casca, tá? Isso aqui é uma casca só de um objeto, tá? Não é um sólido.
tá bom? Então é diferente de um desenho com sólidos e tal. Ele criou uma casca, tá bom? Então deixa eu voltar aqui para o 2D, para a vista de topo, e nós vamos voltar aqui para baixo, para perto da nossa barra de comandos, tá? Então, rec, tá? Eu vou, tá vendo que eu chamei o comando, ele já me mostrou que eu estou com uma elevação de 20, estou com um fillet de 5 e estou com um thickness de 10. Então vamos lá, elevação eu quero 0, o meu fillet eu quero 0 também, e o thickness eu quero 0, tá? Então, vamos lá, vou chamar o comando retângulo de novo, agora sim, retângulo tá em sua forma natural, tá? E tem o comando widget, uma coisa assim, widget, tá? Esse carinha aqui é a mesma coisa que no polyline, tá? Então ele define a espessura da minha linha. Então se eu vir aqui e selecionar uma espessura de 2 unidades, quando eu for fazer o meu retângulo, veja só, ele cria uma borda mais grossa, né? Uma linha mais grossa aqui no meu retângulo, tá bom? De acordo com aquilo que eu defini há pouco. Bom, mas essas são as variáveis, né, que são possíveis, tá? Antes de você iniciar o retângulo, né? Então, deixa eu voltar o widget aqui para 0 também, tá? Mas se você já deve ter notado que quando você clica na tela, aparecem outras opções aqui, né? Outras variáveis que você também pode alterar. Tá? Uma delas é a área, então eu posso desenhar um retângulo baseado na área desse retângulo. Tá? Então, se eu clicar aqui ou digitar o A, ele vai pedir assim, ó, qual é a área do meu retângulo? Digamos que eu queira uma área de 50 unidades. Tá? Aí ele vai pedir para mim, baseado em que dimensões você quer criar esse retângulo? Na sua largura ou na sua altura? Ele já trouxe aqui padrão a largura, tá? Então eu vou manter a largura, tá? E vou colocar a dimensão dessa largura. Se eu quiser alterar, eu posso vir aqui no widget e alterar. Eu vou, por exemplo, botar 2 aqui, tá? Veja só que ele criou um retângulo com 2 de altura. Vou usar o comando measure aqui para conferir. Tá? Então ele tem 2 de altura e 25 de largura, o que fechou os 50 unidades de área desse meu retângulo, tá bom? Então vamos lá no retângulo de novo, clicando na tela. Esse é o comando área. O comando dimensions, tá? É um comando que eu não vejo muita utilidade para ele, tá? Porque na verdade é o seguinte, quando você clica sobre ele, você digita as dimensões do seu retângulo, tá? Então, por exemplo, vou criar um retângulo de 50, né, de largura por 20 de altura. Então ele cria o retângulo e antes de eu clicar na tela, ele pede para mim qual o quadrante que eu quero que esse retângulo seja inserido, né? Então, eu não vejo muita utilidade nesse comando, tá? Mas eu acredito que alguém deva utilizar, né? Porque senão ele não estaria aí, tá bom? Bom, vamos lá. Seguindo, clicando na tela, você tem a opção de rotação. Tá? Então você pode criar um retângulo em um ângulo específico já, né? Então você pode vir aqui, rotation, e você pode dizer que você quer o seu retângulo, por exemplo, com um ângulo de 30 graus. Veja só que ele já posicionou o retângulo em 30 graus. E aí você pode dar as dimensões para ele aqui, 20,10, por exemplo. E ele criou o seu retângulo aqui, tá bom? Só que tá vendo que ele fez um troço bem interessante, tá? Ele criou, Jimmy, vou chamar o Jimmy aqui, olha só, deixa eu ativar aqui que eu tinha desativado algumas funções aqui, para aquele nosso vídeo anterior. Eu vou ativar algumas funções que eu normalmente utilizo. Então vamos lá. Ele criou aqui o meu retângulo com 20 unidades nesse sentido e com 10 unidades nesse sentido, né? Aqui. Tá? E 10 unidades nesse sentido.
tá bom? Então aí pode se tornar interessante aquele comando que eu disse que eu não via muita finalidade nele. Vamos lá testar. Retângulo, cliquei na tela, tenho o ângulo e aí sim vou dizer as dimensões. E eu quero ele 20 por 10. Olha só, agora ele criou ele certinho. Tá? Então realmente quando eu for criar um retângulo em que você vai inserir as dimensões em um ângulo específico, é interessante usar o Dimension, sim. Tá? Eu não utilizo essa função no meu dia a dia, então por isso que realmente eu não via uma vantagem nessa utilização, mas então, já corrigindo o que eu disse antes, né, ele tem uma finalidade, tem uma função, sim. Tá? Então, sobre o comando retângulo, tá? A parte do ângulo também ele fica salvo no comando, tá? Então você pode vir aqui no Rotate e alterar isso para 0 novamente para você voltar ele ao normal. Bom, pessoal, sobre o comando retângulo seria isso. Tá? Acredito que a gente já se alongou bastante, então espero que vocês tenham curtido o nosso vídeo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Se você curtiu, deixa seu like, deixa seu comentário. E a gente está à disposição para auxiliar vocês aqui também através dos comentários, tá bom? Um forte abraço para vocês e nos vemos no próximo vídeo.